Ele é irreverente, carismático, mas acima de tudo um estudioso, formado em psicologia, com mestrado e doutorado em letras, o cenógrafo, carnavalesco e comentarista de carnaval, Milton Cunha é o nosso entrevistado. São muitas facetas, né, Milton? Como é que essas personalidades todas conversam? Então, eu não acredito que nenhum ser humano sobre a face da Terra é só uma coisa, né? Todos nós somos multifacetados. Alguns assumem pouco essa vontade de estar no boteco, estar no banco de escola, estar calminho dentro de casa lendo. Eu não tenho o menor problema. Desde que eu nasci, eu posso ser tudo. Então me seduz esta possibilidade de ser uma vedete emplumada, muito enfeitada e ao mesmo tempo um professor de universidade. Eu te confesso que eu amo surpreender. Eu amo ver a cara dos meus alunos dizendo, mas ele é também sério assim? Ele não faz uma palhaçada na aula? Então eu adoro dar uma chacoalhada para mostrar para as pessoas que elas não precisam levantar da cama e ir para a cama do mesmo jeito. A cada 24 horas você é muito. Como é que o carnaval entrou na sua vida? A minha memória afetiva me lembra de blocos em Belém do Pará, 1968, 69. Me lembro de eu vestido de índio, de eu fantasiado de bate-bola. Mamãe levava para os blocos. E tem uma cena em 73. Eu estou de frente de uma televisão preto e branco, na nossa casa, que era muito pobre, e eu vejo umas sombrinhas com umas fitas de metalóide balançando e digo, pai, como é bonito isso. Aí ele diz, é o salgueiro de Joãozinho 30, meu filho. São as minas do rei Salomão. Eu digo, nossa, que máximo e tal. Então, é também a primeira lembrança de escola de samba. Só que aí eu caio no estudo, eu caio no teatro, e aí eu penso que eu vou ser um diretor de balé, de ópera, de teatro. Jamais imaginei me tornar carnavalesco. E aí eu durmo psicólogo e acordo vencedor de um concurso na Beija-Flor em 1993. Então, a escola de samba é um trator que passa sobre mim e eu não tenho muito tempo de entender o que está acontecendo. Quando eu estou dentro da escola de samba, eu percebo que é a maior vitrine cultural do país. Fazer 6.000 fantasias, 12, é o tempo de 12 carros alegóricos. 94. Então, era uma quantidade de cenário, de figurino que me encantou. E aí, estou há 26 anos no carnaval, ou seja, o carnaval nunca mais saiu de mim. Tem algum desfile que tenha te marcado mais nesses anos todos? Então, o início da minha carreira é todo dedicado à terceira idade. Então, eu gosto muito de ter começado com os velhos. Então, eu trouxe Margarete Mi, eu trouxe Bidu Sayão, eu trouxe Pierre Verger. Então, era um começo de carreira onde eu me debruçava sobre Barbosa Lima Sobrinho. Então, eu me orgulho muito dessa coisa de ter dito para o Brasil, respeitem os velhos. Olha esta gente que cantou ópera nos anos 30, 40, 50. Olha este etnólogo que largou a França para ir morar com os iorubás na Go. Então, esse meu começo de carreira sobre gente com 90 anos de idade me dá um orgulho enorme. Esse seu lado estudioso, de gostar de estudar, o carnaval tem muito isso, né? Porque cada enredo é uma história que você aprende, é uma pesquisa que você faz, né? Então, o carnaval, ele é cultura absurda. Por quê? Porque por trás da brincadeira, da bebedeira, da comemoração, você tem ali uma estrutura de narração que narra uma grande história. Então, as escolas batem na tecla da grande história. Então, são histórias com início, meio e fim, cuja estrutura narrativa, ala, 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 carro, ala, 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 carro, ela vai sendo desenvolvida numa procissão viva. Por isso é que a nota do primeiro júri não é a mesma nota do último jurado, porque a procissão ela vai mudando. Mais uma coisa é a estrutura narrativa da escola de samba carioca. Antes, nós exportávamos a novela brasileira. Ela era copiada no mundo inteiro. Você sabe que hoje eu vejo o Japão, a Escandinávia, Londres, Argentina, Canadá, copiando a estrutura narrativa da escola de samba. Então, eles já estão cantando em inglês, em japonês, ala, 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 carro. Então, eu tenho visto que
essa arte brasileiríssima, carioquíssima, que é a estrutura narrativa da escola de samba, ela já está sendo exportada e ela já está sendo vivida. Então, se nós tínhamos no século XX o teatro, a literatura, o cinema, a ópera, o balé, hoje nós temos a oitava arte, que é a estrutura narrativa da escola de samba. Eu acho que todo mundo, em 10, 20 anos, todo o mundo vai estar fazendo procissões à la carro, contando suas grandes histórias nas suas línguas. Agora, ao longo desses anos, o desfile mudou um pouco, né? Você acha que foi por conta da televisão, por exemplo, o tempo de TV, teve até que diminuir o número de carros alegóricos e tal. Você acha que isso acaba atrapalhando o espetáculo? Primeiro, o carnaval ele não está numa bolha asséptica, hospitalar, que o retire do real. Então, o carnaval, o desfile, a escola de samba sempre dialogou com a realidade. Então, nunca houve esse tempo da tradição, né? As pessoas dizem, ai, no tempo... Não, o carnaval sempre foi louco, alucinado, dialogador com a sociedade, ele sempre foi revolucionário. Então, o que eu lhe digo é que nós vivemos no final do século XX a sociedade pós-moderna, a sociedade da ultracomunicação virtual. E isso afeta a velocidade de todos os espetáculos. Hoje, as pesquisas de semiótica provam que uma pessoa na plateia não aguenta mais do que 6 horas seguidas ficar prestando atenção num espetáculo. Não adianta, é humanamente impossível. Então, se o espetáculo for mais de 6 horas, você tem que trocar a plateia. Vai embora um grupo, volta outro. Então, acelerou a bateria, o tempo da transmissão televisiva influenciou, a linguagem do circo, do balé, da ópera com o advento, Paulo Barros entrou, as celebrações da Olimpíada, isso tudo entrou no espetáculo. A escola de samba sempre foi viva, ela nunca foi separada do real. Então tudo isso que está acontecendo mostra que ela continua dialogando com a sociedade que a cerca. Isto não vai poder nunca esmigalhar a baiana, o quadril da mulata, que é a tal, é a tal, é a tal, o ziriguidum da bateria. Então, desde que sobreviva essa estrutura mínima de escola de samba, o resto poderá vir. O raio laser, o espelho, isso tudo pode vir. Só não pode perder aquilo que nós temos de mais genuíno, que é a nossa alegria. Mas eu sinto que hoje em dia a passista, o mestre-sala, a velha guarda não estão tão glamorizados quanto os carnavalescos, que estão recebendo salários muito altos até. Por que aconteceu nos últimos anos essa glamorização dos carnavalescos? Isso é uma queixa do sambista. Se está acontecendo isso, está errado. Porque você tem a rainha de bateria aparecendo muito, porque ela geralmente é uma famosona da mídia, ou o carnavalesco é uma estrela. Acontece que a estrutura da escola de samba é do povão. São 5.000 pessoas ali que precisam cantar. Então, o que mais me encanta na escola de samba é a democracia. Quando toca a sirene, você tem o dono do banco, miliardário, e o caixa do banco, assalariado, com a mesma importância. Então você tem o príncipe e o plebeu lado a lado valendo a mesma coisa. Todo mundo tem que dançar muito e cantar muito. Essa estrutura democrática me interessa. Quando você desloca a atenção só para um carnavalesco ou só para uma rainha de bateria, você não está compreendendo que a glória de uma escola de samba é a valorização do conjunto. Ninguém faz escola de samba sozinho. Você precisa ver na concentração, 3 horas da tarde, de dia de desfile, 400 homens lutando bravamente. Outra, quando o carro empaca na avenida, se não forem aqueles 20 senhorizinhos empurrando, e aí na hora que eles empurram, vem a gritaria e eles olham para a plateia e estão aplaudindo eles. 75.000 pessoas estão olhando para o senhorzinho que não significava nada. Então, na hora do desfile, o bicho pega e mostra que não tem carnavalesco certo, que não tem rainha de bateria certo. Deus salve o povão. Milton, eu lembro que antigamente, quando era criança, a gente ficava esperando sair o disco, o CD, LP, na época, né, dos sambas enredos. Hoje em dia não acontece mais isso. O samba enredo virou uma mera tradução daquele desfile para contar mesmo a história. Não pega mais, o povão não sabe cantar. Então, você viveu uma sociedade onde o CD, o lançamento, tinha alguma importância.
Hoje, com a sociedade internética, você tem a cada hora, a cada minuto, o lançamento de um produto. Então, o que eu te diria é que pulverizou. Hoje, essa geração millennium, que nasceu no final do século XX, início do XXI, ela está completamente conectada, é muita coisa e ela não foca numa coisa por mais de uma semana. Então, aquilo que tinha importância para a gente durante 6 meses, já era. Então, a velocidade do mundo alterou a importância que o produto samba enredo tem. Então, assim, antigamente, se você pensar, 1 ou 2 sambas por ano aconteciam. Hoje você tem 1, 2 sambas por ano de grande qualidade. O que acontece é que eles não se tornam clássicos nacionais. Por quê? Porque são pouco executados. Sem falar que durante o carnaval nós temos o ritmo do axé, que é um carnaval que dura o ano inteiro, porque, gente, para fazer carnaval fora de época, você tem Carnatal, você tem São Luís Folia, e lá vão os Trio Elétrico, Fortal, é uma loucura. Então, o Carnaval da Bahia, ele é um produto mais deslocável. O Carnaval do Rio, como ele é audiovisual, né? Ele é mais uma ópera em procissão, ele é mais complicado de levar, mas é muito mais bonito de se ver. Ele é um produto visualmente opulento, né? Deus salve todos os carnavais, mas você viveu os últimos períodos da importância do samba enredo. Pois é, que pena. E também no ano que vem nós não teremos os ensaios técnicos, né? Que o povão tanto gostava. Isso também é uma perda, né? O carnaval. Eu não consigo conceber a cidade do Rio de Janeiro sem o ensaio técnico. Eu vivi esses últimos 10 anos, então eu vi a importância que esses ensaios têm para a população da cidade. É identitário. O carioca se sente mais carioca indo sábados e domingos para Marquês de Sapucaí ver o ensaio. Então eu vi aquilo ali com 75 mil cariocas de classe média, classe baixa, todos lá gritando e se divertindo de graça. Então, essa vai ser outra cidade. A cidade do Rio de Janeiro, sem os ensaios, eu preciso ser apresentado novamente a elas, porque eu já sou desse povo que não entende o Rio sem ensaio técnico. Então eu acho uma tragédia cultural. Eu acho que isso mexe com a felicidade, a simpatia do nosso povo. E nós somos reconhecidos internacionalmente como o povo que faz o carnaval. E eu não quero que a cidade deixe de ser a capital mundial do samba, da alegria, da simpatia. Pois é, teve toda essa polêmica, né, em relação ao carnaval de 2018, a ameaça de corte de verba. E você acha que hoje em dia as escolas são tão dependentes assim dessa verba do município? Bom, primeiro que eu acho que você não ter rubrica artes carnavalescas nos editais municipais, estaduais e federais, eu acho isso um assinte. O país que é a capital mundial da escola de samba não tem nos seus editais de cultura, de subvenção, a rubrica artes carnavalescas. Você tem que entrar pela dança, você tem que entrar pelo teatro. Não, moço, não, ministro da Cultura, eu não sou dança, eu não sou teatro, eu sou artes carnavalescas. Então a primeira loucura é a verba oficial de cultura dar dinheiro para o teatro, a literatura, e não dar o dinheiro para as artes carnavalescas. Isso é um problema. Outro, nós não estamos nas leis orgânicas. Como maior expressão popular do país, há que se ter verba carimbada, separada anualmente. Não importa quem é o prefeito, quem é o governador, quem é o presidente. O carnaval é patrimônio cultural resguardado pela nação, pelo estado e pelo município. Então, somos dependentes, sim, da verba oficial, como a cultura o é, de uma forma geral. Ninguém me convence de que o Teatro Municipal tem que receber a verba e a Sapucaí não tem. Somos 2 teatros de igual importância. Deus salve a ópera, Deus salve o balé, Deus salve a arte clássica, Deus salve o sambista, o Nelson Sargento, a Surica. Essas pessoas precisam ser respeitadas como ícones de qualidade. Então,
eu acho que, mesmo que você vá buscar patrocínios particulares para cada escola de samba, ele é uma matriz identitária do povo brasileiro que é salvaguardada pela verba oficial. Em 2004, você fez um enredo contando a construção do primeiro pedágio do Brasil, né? Isso. E no enredo falava que carnaval é a única coisa séria do Brasil. Você ainda concorda com isso? Que mistério é esse que faz 5.000 pessoas se unirem para defender uma bandeira sem ganhar nada? Que ritmistas são esses que sangram a mão batendo esses tambores por amor ao salgueiro, à mocidade? O que explica isso? O pertencimento. Eles pertencem a uma comunidade, por isso que os sambas têm esse motivacional, sou mangueira, comunidade, bate no peito, beija-flor. Então, essas comunidades, quando se juntam para além do dinheiro, elas são apaixonadas pela sua bandeira. Isso é um exemplo de que as populações são movidas por amor. Amor a um país, a um estado, a uma cidade, a uma agremiação carnavalesca. Então, que bom que nós não perdemos este amor. Que bom que o carnaval é sério no sentido da paixão, no sentido da doação. Eu vou lá, 4 horas da manhã, eu vou cantar, defender minha bandeira. Por isso que quando toca a sirene e o portão abre, você diz, é um milagre. Essas pessoas estavam sentadas na calçada há 5 minutos atrás. Como pode, em 5 minutos, todo mundo se alinhar, todo mundo destilar cantando como se não houvesse amanhã? Que mistério louco é esse? É a seriedade da competição. Sou mocidade, sou imperatriz e cada uma quer ser mais bonita. Tem uma outra coisa linda que é assim, quando toca a sirene, ali é a competição. Ali eu quero ser mais bonito que você. Durante todo o ano, eu sou a co-irmã. Eu frequento a quadra da outra, eu vou com a minha camisa. As escolas são amigas, exatamente, né? Não é igual ao futebol. Se chamam de co-irmãs, então não há qualquer possibilidade de violência. Eu vou para a quadra da outra para aplaudir a bandeira da outra, para levar a minha bandeira. Elas se visitam. Então é também um lindo exemplo de irmandade para além da competição. Tem alguma história que você ainda gostaria de contar na Avenida? Sim. O carnaval encaretou, como o país encaretou. Então, o que está faltando? A saga dos homossexuais, desde a Grécia Antiga, Safo de Lesbos, até Rogéria. Se você ver o fio condutor dos gays no mundo, você vai ver que gays e lésbicas deram uma contribuição intelectual, de divertimento. Então esse é o enredo que eu gostaria de fazer com essa minha personalidade enlouquecida. Imagina eu ir contar a história dos gays, Oscar Wilde, Sófocles. Se você for pegar todo mundo que deu pinta na história da humanidade, isso seria a glória. Você está fazendo um pós-mestrado, né? Não cansa de estudar. É sobre a Rosa Magalhães? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você está estudando agora. Mestrado e doutorado é sobre João 30. Eu peguei os 30 enredos do grande mestre e eu dissequei enquanto estrutura de narração. Eu me interesso pela estrutura narrativa. Essa é a minha parada, é ciência da literatura, narração, semiologia. Esse é o meu núcleo de estudo. Eu estou fazendo pós-doutorado, terminei, acabei de apresentar, na Escola de Belas Artes da UFRJ, e aí são signos de brasilidade na professora Rosa Magalhães. Então, cada pós-doutorado é 1 ano e meio. Eu devo fazer uns 5 sobre ela, sobre a obra dela. Agora eu me dediquei ao carnaval dela de 99, quando ela pega a missão holandesa, vinda com Maurício de Nassau. Tem um pintor chamado Albert Ecaut, ele pinta pássaros, frutas, a natureza brasileira, 1640, e leva para a Europa. Esses livros se perdem durante a Segunda Guerra Mundial e são encontradas na Biblioteca Jagiellônica, da Polônia. E a Petrobras faz a impressão desses livros. E a Rosa faz o carnaval sobre esses tomos raríssimos. Teatro Rerum Naturalis Brasília. Uma beleza. Os pássaros de 1640, uma belezura. E aí eu me dediquei a
como que a professora Rosa pega os quadros do grande pintor e traduz isso em fantasia e alegoria. Eu me dedico ao signo visual, eu me interesso como signos de visão viram fantasias e alegorias. Eu adorei o papo, aprendi muito, gostaria de te perguntar Mas mais mil outras acabou. coisas, pois é. Mas tenho certeza que todo mundo que estava assistindo gostou muito. Muito obrigada por ter nos recebido aqui na Cidade do Samba, né? Seu segundo lar. É isso. E mais sucesso ainda, que Muito continue obrigado. estudando bastante. Obrigado.